Açoitada pela voragem do mar, segue a nau lenta e dificultosamente até Mirra, na Lícia. Dessa cidade zarpa em direção da Itália em um navio procedente de Alexandria. Embora prisioneiro, o apóstolo mantém o controle da situação. Nós vamos ver então que Paulo, durante a viagem, devido aos seus conselhos, devido a ser um homem de Deus, ele acaba conquistando a todos e passa a ser ali um líder espiritual dentro daquele navio. E não só isso, ele passa a ser ali uma referência. Ele está ali no controle, ele não está desesperado, não está com medo, e sempre levando a eles que existe um Deus Todo-Poderoso e que está no controle de tudo. Que eles não deveriam nem se preocupar com as suas próprias vidas, porque Deus estava no controle. Se eles não deixassem o navio, eles continuariam vivos. 7. Aí, como foi a estada de Paulo na ilha de Malta? Forçados em desembarcar em Malta, localizada ao sul da Sicília, todos são tratados com singular bondade pelos naturais da ilha. Ali opera o Senhor, por intermédio de Paulo, sinais e maravilhas. Aquele que se mostrara imune à víbora, que se achava oculta nos gravetos, cura o pai de Públio, magistrado local, e recupera a saúde a muitos ilhéus. Dessa maneira semeia Paulo uma igreja que não tardaria a florescer. Então veja bem que devido a essa tempestade que houve, acabam tendo que desembarcar, forçados a desembarcar na ilha de Malta. O navio se parte todo, eles têm que pular o mar. Nós sabemos ali que Paulo só não morreu porque o capitão ali estava já admirado com Paulo, ouvindo a pregação de Paulo, os conselhos de Paulo. E Paulo foi determinando o que fazer. Foi fazendo, foi falando, foi orientando, foi animando as pessoas e foi fazendo com que as pessoas tivessem uma confiança realmente em Deus. E quando os soldados quiseram matar os prisioneiros, não foi permitido por causa de Paulo. E ali eles nadaram então até a ilha de Malta. Ali tinha um líder que era Públio, o pai dele estava doente, Paulo orou por ele. Nós vamos ver que houve um problema quando chegaram, Paulo molhado, cansado da viagem, mas Paulo não estava ali querendo que as pessoas o servissem, não, ele mesmo foi também pegar gravetos para jogar na fogueira. E ali uma víbora saltou, a sua mão mordeu, mas Paulo não teve nada. Então os homens, quando viram que a víbora mordeu Paulo, já disseram, esse não tem jeito não, esse é o destino dele, é morrer mesmo. Escapou do naufrágio, mas não vai escapar da morte agora. Quando Paulo não teve nada, já estavam comparando Paulo a um Deus. E assim são as pessoas, né? Paulo, quando pregou certa vez, né, e curou um homem aleijado, todos diziam, esses eram os deuses que desceram até nós. Daí a pouco estavam batendo e apedrejando Paulo. Então assim são as multidões, tem que tomar muito cuidado, cada pessoa, todos aqueles que servem a Deus devem tomar muito cuidado com as multidões, com os elogios, porque os mesmos que elogiam são os mesmos que apedrejam. Devemos sempre tomar cuidado com isso. Os mesmos que disseram aleluia, hosana, quando Jesus entrou em Jerusalém, foram os mesmos que disseram crucificam, crucificam. Então tome cuidado com isso. Então Paulo aproveita a oportunidade ali, quando ele ora pelo pai de Públio, o líder daquela ilha, ele é curado. Paulo também ora por outras pessoas e Deus opera ali, faz milagres, maravilhas. Paulo prega o evangelho e deixa ali uma igreja funcionando. Número 8. Como foi a chegada de Paulo a Roma? Para completar também, decorridos 3 meses, o navio que conduziria Paulo a Roma zarpa generosamente, suprido pelos malteses. Desembarcam em Siracusa, chegam a Régio e aportam em Puteoli. Aqui instados pelos irmãos, o apóstolo, juntamente com seus companheiros, hospedam-se por 7 dias. Já em Roma, encontra-se com alguns irmãos na praça de Apio. O Senhor jamais abandona os seus mensageiros, mesmo distante da pátria querida. Faz-nos eles nos sentirmos, então, em casa. Então, após 3 meses aí de viagem, eles conseguem, então, sair da ilha de Malta, abastecem ali o navio, comida e tudo, dado pelo pessoal de Malta, que agora eram pessoas cristãs convertidas a Jesus Cristo. Paulo teve a oportunidade de pregar, de ensinar a palavra para eles, enquanto esperava a oportunidade de saírem dali. E Paulo chega então até a Itália,
E ali ele vai conhecendo os irmãos pelo caminho, visitando, sendo recebido, e ele agora vai chegar até Roma. Então o Evangelho já estava sendo pregado por alguns irmãos, mas não tinha ainda uma envergadura, não tinha ainda uma igreja funcionando regularmente, e nem na cidade de Roma mesmo, que era a principal cidade da Itália, o Evangelho estava sendo ainda divulgado e bem conhecido. Então Paulo foi enviado por Jesus exatamente para penetrar nessa muralha de Roma, penetrar nesse lugar mais difícil do Evangelho entrar na época, que era Roma. Número 2, o Evangelho é proclamado na capital do Império. Número 9, como foi a prisão domiciliar de Paulo? Então, como não recaía sobre Paulo nenhuma acusação de crime capital, era-lhe permitido morar por sua própria conta. Apesar de vigiado por um soldado, tinha liberdade de ler, escrever, receber visitas e naturalmente evangelizar. Terá aquele militar se convertido a Cristo? Não tenho dúvidas. Mesmo sem liberdade, o Senhor deixa-nos livres para realizar a sua obra. Então Paulo foi conduzido a uma casa, porque ele não tinha cometido um crime assim digno de morte. E o governo romano ainda não tinha analisado a sua questão e nem tinha sido decretado ainda morte aos cristãos por Nero. Então foi permitido a ele ficar por 2 anos morando numa casa onde ele recebia visitas e escrevia cartas, pregava o Evangelho, e muito provavelmente o soldado que vigiava Paulo deve ter se convertido, não só ele, mas os outros soldados que foram enviados também. E ali o Evangelho era livremente divulgado e crescia o Evangelho na cidade de Roma. Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Toda oportunidade que tinha de pregar o Evangelho, ele pregava o Evangelho. Número 10 aí, como Paulo apresenta sua apologia do Evangelho entre os judeus de Roma. Como ele apresenta a sua defesa aí. De sua prisão domiciliar, Paulo convoca os líderes da comunidade judaica para expor-lhes os eventos que o trouxeram sob algemas a Roma. Como apóstolo dos gentios, aproveita ele para anunciar que Jesus era de fato o Messias de Israel. Alguns deixam-se persuadir, outros preferem continuar na incredulidade. Entre os gentios, contudo, o Evangelho põe-se a expandir até mesmo na elite romana. Então Paulo, chegando ali, como ele não pode sair da sua casa e ir até a sinagoga, onde se reuniam os judeus, ele convidou então os judeus para irem até a sua casa. E ali explicou para eles. Mas eles não tinham recebido nenhuma carta de Jerusalém, não sabiam de nada que tinha acontecido com Paulo. Também o governo romano não tinha condenado Paulo, então eles ouviram Paulo, a defesa de Paulo, Paulo explicando por que estava preso, porque pregava o Evangelho, tinha conhecido, tinha tido um encontro com Jesus. E ele vai, alguns se convertem, outros não querem se converter. Mas ali passam também até autoridades romanas, pessoas que serviam o Império Romano e vão se convertendo. O Evangelho vai sendo pregado. Muitos judeus se convertem, mas também muitos gentios se convertem. Número 11. Qual era a situação de Roma nessa época e como foi o progresso do Evangelho em Roma? Complete. Então Roma era o centro político, econômico e cultural do mundo. Apesar de sua grandeza e não obstante a sua importância, a cidade fizera-se notória pela lassidão moral e pela degenerescência de seus costumes. Em seus termos eram realizados os cultos mais extravagantes e as mais exóticas religiões eram praticadas. Existiam deuses encontradiços em cada praça e logradouro entre as gentes de toda parte que se misturavam pelas ruas de Roma. Berço de notáveis oradores políticos, generais e juristas, era a cidade marcada pela injustiça e ignorância e por uma soberba tola e animalesca. Haja vista as deferências cultuais que recebiam imperadores como Nero e Calígula. Todavia ali estava um poder que haveria de sobrepor sobre todos os mais afamados símbolos e potentados romanos, o Evangelho de Cristo Jesus. Haveria este de avançar com muito mais determinação do que as mais aguerridas legiões romanas. Avançaria sim e conquistaria nações sem impedimento algum. Então Roma era a capital de um império grande, um império muito rico. E era um centro então tanto de religiões falsas, de imoralidades, de tudo que não prestava, como era um centro ali político e cultural e econômico da época. Era Roma que ditava então as normas para o mundo inteiro da época. Era
um império muito grande e poderoso, né? Inclusive a espada, né, que tornou esse império tão poderoso, chamado Gladium, aquela espadinha pequena, chama Gladium, por isso o nome gladiadores, aqueles que usavam essa espada nas lutas. E só o Império Romano tinha essas armas em abundância, e com essas armas que conquistou todos os povos à sua volta, se tornou um grande império, um poderoso império. Ali havia adoração, então, ao imperador. Tanto aí Nero como Calígula foram imperadores que exigiram, e aqueles que não o adorassem morriam, pagavam com a morte. Por isso os cristãos foram perseguidos e mortos, porque não adoravam a César, não aceitaram a adoração ao imperador. César é um título aí honorífico dos imperadores romanos. Não quer dizer que o nome era César, mas o título César, né? Assim como Czar na Rússia, como Doge na Espanha, né? Como lá na Etiópia, Candace, né? Era o título honorífico. Assim também César. Então, os cristãos foram perseguidos ali devido a não adorarem os imperadores. Então, Roma era também a capital da injustiça, era a capital da coisa mesmo imoral, de todo tipo de religião, de práticas imorais também. A política, infelizmente, sempre esteve por trás da maioria das coisas erradas. Mas se o Império Romano avançou devido à sua gladium, à sua arma, à sua espada, ao seu poder militar, o Evangelho, com a paz, o amor, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo, cresceu muito mais que o Império Romano e atingiu todas as nações. Vamos ver aí a nossa conclusão para completar. Se Lucas deixa em aberto os Atos dos Apóstolos, por que iríamos nós fechar as portas que o Espírito Santo nos abre todos os dias? Sim, portas à evangelização nacional e portas às missões transculturais. Aproveitemos, pois, o centenário das Assembleias de Deus do Brasil para dar continuidade à evangelização dos povos. Atos 1:8 é uma ordenança que não pode ser esquecida. Se nos dispusermos aí, todos os impedimentos ser-nos-ão tirados. Então, se o livro de Atos não teve um fim, é porque deve continuar aí a tarefa da igreja em pregar o Evangelho a toda criatura. E foi a ordem de Jesus, que todos devem pregar o Evangelho a toda criatura. Então, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós devemos levar o Evangelho a toda criatura, toda etnia, a todas as raças, povos, né? Todos devem ouvir a palavra de Deus. E nós somos responsáveis. A nossa geração que está aqui hoje, está vivo aqui. Então a responsabilidade é nossa. Devemos levar a preciosa semente. Muitas vezes podemos passar por dificuldades, perseguições, mas lembre-se, o Senhor está no controle de tudo. E se Ele deu a vida por nós, que custa nós darmos a vida por Ele? Então engaje-se nesse exército de Deus, marchando, levando a palavra de Deus. Nossas armas são espirituais, não são carnais. São espirituais, que vão combatendo as forças malignas e vencendo, retirando lá do exército de Satanás as pessoas e trazendo para o exército de Deus. Mas usando para isso a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, o amor, usando para isso e o Evangelho. Então vamos prosseguir, marchando. Se você ainda não está fazendo isso, se a sua igreja ainda não tem missionários, é hora de começar, não deixe para depois. Vamos aproveitar aí o centenário das Assembleias de Deus do Brasil, sabendo que esses missionários vieram lá de um grande avivamento e trouxeram para o Brasil este avivamento. A igreja deve ser avivada, pregar na unção e no poder do Espírito Santo, sempre. Amém. Você que está nos ouvindo, nós convidamos você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador neste momento. E você que quer se engajar, você quer fazer parte desse exército que marcha pregando o Evangelho, se
se você quer se dispor agora, se entregar a Deus para que Ele use você para evangelizar, para ganhar almas, vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor, recebe-os, ó Deus, em nome de Jesus, recebe-os como Pai, cheio de amor e de misericórdia, perdoa-lhes os pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Ah, graças a Deus, me fale, ah, Senhor, que a Tua graça alcance todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Senhor, usa poderosamente esses que agora se entregam a Ti, que se dispõem a irem. Usa poderosamente, capacita-os, Senhor, ajuda-os, dá inteligência e sabedoria espirituais, capacita-os com os dons do Espírito Santo, coopera com eles, ó Senhor, ajuda-os que eles sejam reconhecidos, escolhidos pelos homens e sejam enviados, que o Senhor esteja todo o tempo com eles. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus.